67% de aumento no número de casos de câncer. Bom, esse aumento foi registrado pelo Hospital São Vicente de Paulo em 10 anos. Em todo o país, nesse mesmo período, o crescimento é de 40%. Nosso convidado aqui no estúdio hoje é o oncologista do Instituto do Câncer do Hospital, Dr. Rodrigo Uguini Villarroel. Seja bem-vindo, doutor, ao Hora da Notícia. E a gente quer começar entendendo quais os fatores que geraram esse aumento. A resposta talvez não seja tão simples assim, Thaís. Nós entendemos que seja uma soma de fatores. Nós estamos fazendo uma comparação do que evoluiu num prazo longo, de 10 anos. Então, aí certamente tem uma questão de envelhecimento da população. Se a gente for analisar a pirâmide da população no país como um todo, nos últimos 10 anos, existe um percentual maior de pessoas de uma faixa etária mais alta do que pessoas jovens. E existe, sim, uma correlação muito nítida e clara de idade com maior risco para vários tipos de câncer, onde estão os mais comuns. Então, esse é um contexto relevante. Mas como foi pontuado, a gente vê que a nível nacional, os dados que são centralizados no INCA, apontam também um aumento, cerca de 40% de crescimento. Nós estamos além disso, então talvez tenha outras questões por trás disso. E não acredito de que seja algo específico da nossa região que está levando a uma incidência maior. Nós temos que entender que esses dados são baseados num registro de pacientes que passam pela estrutura do hospital, ou seja, qualquer paciente com diagnóstico de câncer que faça alguma etapa do seu tratamento dentro do hospital, da parte de cirurgia, de quimioterapia, de radioterapia, ou mesmo de diagnóstico, uma biópsia diagnóstica, vai ser registrado como um caso em potencial. Então, nós temos certamente um aperfeiçoamento da nossa metodologia de registro, tem uma equipe enorme de pessoas vinculadas a esse trabalho especificamente, e obviamente o hospital cresceu como um centro de referência. Nós temos hoje no São Vicente todo o referencial humano e tecnológico para atender todos os casos de câncer. Fazendo com que as pessoas busquem, então, mais facilmente por esse espaço. Exatamente. Esse seria um dos motivos. Exatamente. Então, existe um referenciamento maior em centros de maior condição de tratar esses de maneira mais completa, né? E isso leva a um registro maior. Mas tem certamente envolvido com isso também as questões de hábitos de vida, de modificação de estilo de vida, isso na população como um todo. E é um alerta que a gente faz porque isso está dando um impacto, sem dúvida, nas incidências, nas taxas que a gente vê ano após ano. Importante colocar que o Hospital São Vicente, por ser um polo regional, não atende só Passo Fundo e região. Pega uma ponta de Santa Catarina, então sim. Eles vêm de quais cidades? Esse levantamento apresenta esse número? Na verdade, a gente tem assim, esse registro mostrou que nós temos mais de 220 municípios atendidos com diagnóstico de câncer que vêm e passam pelo hospital ao longo de um ano. Ou seja, se a gente for colocar isso de uma outra forma, a estimativa é que pelo menos 2/3 dos pacientes diagnosticados com câncer são provenientes de outros municípios que não Passo Fundo. Isso mostra a força que o hospital tem, uma macro-região, de referenciar esses pacientes. A maioria é homem ou é mulher? É equilibrado esse número? Essa é uma curiosidade frequente, mas isso é bem nivelado, uma predominância leve na população feminina, mas não é algo relevante, são casos bem distribuídos entre os sexos. Quais os casos mais comuns de câncer apresentados neste levantamento? Certo. Número 1, câncer de pele, que é o cenário no país e no mundo, é o câncer mais frequente, mas o que menos preocupa do ponto de vista de saúde, porque é um câncer, na maior parte das vezes, de fácil resolução. Depois a gente vem destacando também nas incidências, que está de acordo e alinhado com a estatística nacional, câncer de mama nas mulheres, câncer de próstata nos homens, em ambos os sexos, câncer de intestino, câncer de pulmão, e não posso deixar de citar também nas mulheres o câncer de colo uterino, que ainda tem uma elevadíssima incidência, o que mostra que nós temos que melhorar em termos de saúde pública, porque nós sempre destacamos que o câncer de colo uterino é um câncer que afeta mulheres mais jovens e que é um câncer passível de prevenção, porque você tem um tempo, do ponto de vista da biologia da doença, para interferir nessa evolução antes de se transformar num câncer, que é o que todo mundo conhece como o teste do Papa Nicolau, o exame preventivo, que tem esse potencial, mas que ainda não é feito na amplitude que nós gostaríamos no país como um todo. Assim como as mamografias, que poderiam sim diminuir esse índice alto de mulheres com câncer de mama. Ou seja, falar o óbvio aqui, mas é preciso de mais políticas públicas e de mais acesso à saúde. Ao mínimo diagnóstico precoce, que já é um grande objetivo que a gente tem hoje, porque isso tem uma relação
com as taxas de cura que a gente obtém. Mas existem ferramentas que a gente pode usar também para prevenção do câncer, né? Que são métodos de vacinação. A gente sabe que tem algumas doenças, alguns cânceres que são vinculados a infecções. O câncer de colo uterino ele pode ser visto com um aspecto nessa linha. Hoje a gente tem a vacinação contra o vírus do HPV, que tem uma vinculação enorme com o câncer de colo uterino. E o aspecto preventivo de outros exames, como o câncer de intestino, é um câncer potencialmente prevenível também. E, no mínimo, como a gente comentou, o diagnóstico precoce nas campanhas que a gente faz envolvendo as mulheres no Outubro Rosa, o Novembro Azul, os homens, desses dois cânceres que são muito incidentes de mama e de próstata, respectivamente. Doutor, só para a gente fechar aqui, mas de forma geral, para homens e mulheres, o que Sim. mais cada um pode fazer para evitar o desenvolvimento de um Exato. câncer? Cuidar da exposição ao sol, está vinculado isso muito ao câncer de pele. Abolir totalmente o tabagismo, esse é o maior inimigo formador de câncer, relacionado com taxas altas no mundo inteiro, onde a incidência é maior. Diminuir a ingestão de álcool, manter uma atividade física regular, isso pode ser uma coisa simples como uma caminhada, mas que isso seja um hábito de vida da pessoa. Evitar o excesso de peso, a obesidade é um fator de risco para câncer, e uma alimentação saudável, né? Então, mais frutas, verduras, cereais, legumes, para a gente poder ajudar também em diminuir essas taxas todas. Isso são coisas que estão ao nosso alcance e que a gente pode atuar objetivamente para reduzir esses números. Doutor, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para vocês. Obrigado. Obrigada.